Olá, amigos, seguidores, famílias, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. Chegou o momento da cirurgia. Chega aquele momento onde as dúvidas pairam, a ansiedade recobre você, o seu familiar, o paciente, e as pessoas precisam ir para a faca, seja ela corretiva, seja ela de emergência ou em outras instâncias aí. Mas o que pode ser feito no pré-operatório? O que pode ser feito no pós-operatório? Hoje estamos com Ana Paula Rodrigues e Fernanda Croce, especialistas em fisioterapia, dermatofuncional e o Pilates. Sejam bem-vindas ao Bioma 7. Ana, eu queria que você contasse um pouco da tua história. Fernanda, eu queria que na sequência você falasse um pouquinho da tua história. Sejam bem-vindas. Obrigada por estar aqui, é um prazer estar aqui junto com vocês. Bom, a minha história começa em 1996. 1996. Quando eu entrei na faculdade, né? Na verdade, eu nem imaginava que eu ia fazer fisioterapia, eu pensava em odontologia. E quando eu entrei na faculdade, eu fui me apaixonando, fui vendo que aquilo fazia sentido para mim, de cuidar de pessoas, de cuidar do próximo, do toque, de estar junto, de ver o resultado, a evolução do paciente. Então, foi quando eu fui me apaixonando pela profissão e vendo que fazia total sentido para estar na área, né? Então, eu fui me especializando, foi uma época bem difícil, imagina, nos anos 2000, se falava em fisioterapia, mas não é como hoje, que tem uma infinidade de áreas na fisioterapia que a gente pode estar atuando, né? Então, eu me formei e fui morar no interior de Santa Catarina. Então, quando eu me formei, quando eu estava na faculdade, eu sempre falei, eu vou me formar e vou para o interior, ponto. Não sei para onde, mas eu vou. E foi onde eu montei minha clínica. Eu tive uma clínica de fisioterapia por 12 anos, no interior de Santa Catarina. A cidade se chamava Campos Novos. Campos Novos. Perto de Joaçaba, Lages ali. Então, foi para onde eu fui. Comecei minha carreira lá. E era uma cidade pequena, de nem 30 mil habitantes. Eu fui a segunda fisioterapeuta da cidade. A segunda. Então, foi muito difícil no início, assim. Mas, se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo. Porque foi onde eu cresci como pessoa, profissionalmente, e fui vendo que a gente podia mudar a história da fisioterapia, né? Poder mostrar o resultado, poder mostrar o que o paciente consegue alcançar, a evolução de um tratamento. Então, foi incrível, assim. Mas até você poder mostrar para o médico o quão era importante essa parceria do atendimento no pós-operatório, no atendimento no pré-operatório. Tem uma história grande por trás. Tem muito grande. Desafiadora, né? Bem desafiadora. Fernanda, esse amor que a Ana Paula tem pela fisioterapia, que é nítido. Quando eu falo nítido, quando eu estava estudando vocês, antes de vocês virem aqui, agradeço novamente, inclusive, eu percebo que quem faz com carinho tem sempre uma vantagem comercial, inclusive. Porque ganhar dinheiro não é pecado. Eu queria que você se apresentasse, certo? E daí eu já vou retomar esse tema de qual é o diferencial de quem gosta da profissão, certo? E por que aí o pré e o pós-operatório tem o diferencial com vocês duas, como sócias, inclusive, hoje. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada. Então, sou Fernanda Croce, né? Prazer Fernanda estar Croce. aqui, isso. E eu fui para fisioterapia também, não como a primeira opção, caí na fisioterapia e depois também fui me apaixonando pela profissão, fui me identificando muito com a profissão, com o tratamento, e o Pilates também aconteceu da mesma forma. Eu trabalhava numa clínica onde eles precisavam ter uma instrutora de Pilates, e aí a dona me sugeriu para fazer o curso, e eu nunca tinha me interessado em fazer curso de Pilates, e até que eu fui e acabei me apaixonando pelo método e trabalho com ele até hoje, então são mais de 13 anos aí de história com o Pilates. O Pilates é interessante, né? Lembro eu, modéstia à parte, que em meados ali de 1998, mais ou menos, eu escutei a falar dessa palavra pelo primeiro momento. Sim. Daí eu, que diacho é isso? Aí muito começou a se associar ao Pilates, às novelas gourmetizadas da televisão. Porque aquele personagem tal, geralmente as mulheres, iriam para a clínica de Pilates ou fazer seu Pilates.
Mas hoje o Pilates já está mais popularizado. Nossa, super. Super. No mundo inteiro. Aham. Então Quais são os números ou quais são as incidências da entrega do Pilates, não somente no pós-operatório, mas para quem quer ter um lifestyle com qualidade? Saúde. Os números, quando eu me refiro, os teus clientes são muitos hoje, os pacientes são muitos. Tem muitas clínicas de Pilates hoje na cidade? Sim, nossa, em cada esquina, se você for ver, tem uma clínica de Pilates ou um estúdio de Pilates. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que é bom. É bom. Eu acredito que seja muito bom porque é um método completo, né? Você não precisa fazer, por exemplo, musculação e Pilates. Você pode fazer os dois, mas se você quiser escolher um método, você pode continuar com o Pilates. Você vai ter benefícios de força, de mobilidade, de controle corporal. Então, o Pilates é uma atividade completa. Então, eu vejo que no estúdio de Pilates a calma do ambiente, ela é um momento diferenciado da academia, que tem aquele som alto, a estética muito exacerbada, geralmente uma prateleira com os shakes, as proteínas, isso e aquilo. É diferente, não é? Mas isso também está mudando no Brasil agora. Está mudando? Está mudando, porque no exterior isso já é diferente. Já tem muito estúdio no exterior que está fazendo essa vibe mais de academia, com som alto, pensando mais num fitness e não tanto numa reabilitação ou num tratamento, digamos assim, como a gente vê o Pilates no Brasil. Então, no Brasil está mudando agora. Então, você está vendo até em Curitiba, alguns estúdios já estão indo para esse modelo de ter uma música mais alta, de ter uma vibe diferente do que é numa clínica mesmo de Pilates. Perfeito. Ana, quando você remontou aqui a tua história e desenhando o teu storytelling, você disse que lá no teu momento de Santa Catarina, os nossos queridos vizinhos aqui, você teve um caso que te marcou. Vamos partir disso aí para a gente chegar no teu momento? Vamos, então. Como é que foi isso aí? Quando eu fui para lá, na verdade, eu trabalhava com a fisioterapia. Nem pensava em trabalhar com Pilates. Porém, quando eu fiz o meu TCC, inconscientemente a gente acabou fazendo, sem saber quais eram os princípios do Pilates. Como você falou, o Pilates veio em 98, 99, e naquela época você fazer uma aula, eu me lembro, fazer uma aula de Pilates era muito caro. Era uma coisa assim que ficava fora dos padrões, porque tinha um lugar específico em Curitiba que trabalhava com Pilates, né? Mas, voltando à história, quando eu fiz o meu TCC, a gente acabou utilizando os princípios do Pilates, sem saber quais eram os princípios do Pilates, mas pensando num paciente específico de paralisia cerebral. Então, são pacientes que se chamam de diplégicos espásticos, que são pacientes que têm dificuldade de caminhar, né? Então, o nosso objetivo era fazer um controle de tronco desse paciente para que ele tivesse uma melhora na marcha, né? E naquele momento, lá em Santa Catarina, atendendo todos os pacientes que chegavam, desde paciente de ortopedia, paciente de neurologia, né? Então, eu tive um paciente que tinha seus 5 anos, 4, 5 anos, se eu não me engano, e a mãe trouxe que ele tinha essa dificuldade de controlar tronco, não caminhava, né? E foi uma história bonita, porque um paciente neurológico, ele é um paciente a longo prazo, né? E cada ganho pequenininho é uma vitória para eles, né? E eu fui trabalhando, fui fazendo, incluindo esse protocolo que eu usei na época que a gente fez o nosso TCC aqui. Falei, vou fazer com ele, vamos ver como que vai acontecer esse tratamento. E foi indo. E um belo dia, eu falei para a mãe dele assim, vamos tentar colocar ele para caminhar. Ele já estava começando a dar os primeiros passinhos. E aí eu lembro que eu tinha uma rampa com uma escada e eu coloquei ele na rampa para ele começar a trocar o passinho. Ele trocou sozinho o passinho. E eu comecei a chorar, a mãe começou a chorar. E ele olhou para mim e falou, Tia Ana, por que você está chorando? Foi tão emocionante aquilo que... Arrepia, né? Arrepia. Arrepia. Até hoje. Acho que foi a história mais linda, assim, de todas, sabe? Não só é bonita e linda essa história, como eu acredito que o profissional, ele precisa desses desafios para se forjar. Sim. Para se forjar. E você ficou fortalecida com isso.
Com certeza. Não é verdade? Com A certeza. prova está aqui até agora, né? Sim. E que isso nunca morra dentro de você. Não, Escuta é o começo. exatamente. Seria mais ou menos entender para atender Também. a anamnese clínica. Sim, também. Hoje vocês têm um grupo de médicos que mandam os pacientes para vocês. Sim, tem, Certo? tem. Qual que é a diferença de um paciente que procura vocês e que ele não foi indicado por um médico e daquele paciente que procurou por vocês através do médico que já indicou? Ou difere isso? Ou indifere? Eu acho que difere do quanto o paciente sabe o que é Pilates ou o que ele está esperando. Porque tem gente que ouviu falar do Pilates, ouviu falar de um tratamento e decide fazer porque aquilo é bom para ele. Agora, quando o médico direciona, ele já vai com uma ideia do que ele esperar. Então, eu acho que é isso que muda. Né? Eu acho que uma outra coisa também é que ele já vem confiando no que você, naquele profissional que vai atender, né? É diferente de você chegar de paraquedas numa clínica e não saber que aquele profissional tem uma série de cursos, uma série de capacitações que vai poder fazer a diferença no tratamento. Então, isso conta também, né? Então, ele já vem com uma grande diferença de melhora, né? Porque ele já está confiando que vai melhorar. Sim. E isso conta muito no tratamento. Sim, Sim. e até a própria anamnese, né? Se ele já vem no médico que é parceiro de vocês, essa anamnese já vem estratificada. Já vem no olhar clínico do médico, Tá. né? Isso. Porém, a gente vai ter o nosso olhar fisioterapêutico, né? Que a gente fala. Então, a gente vai entender o que aquele paciente necessita exatamente, aonde está exatamente a dor, onde a gente precisa melhorar aquela incapacidade funcional, né? Aquela falta de alongamento ou aquela cirurgia que ele chegou para a gente reabilitar e fazer o... Tá. Antes da gente voltar para a parte dermatofuncional, para quem está chegando no Pilates, diferença entre fisioterapia e Pilates ou o conjunto delas? Ok. Bom, o Pilates, eu já falei aqui antes, é um método completo de exercício físico. Então, uma pessoa não precisa estar com nenhum problema, nenhuma dor, nenhuma disfunção para fazer o Pilates. Mas se ela chega com algum problema, alguma coisa, a gente usa das técnicas de fisioterapia, vamos dizer assim, você não vai conseguir realizar um movimento porque você tem uma dor que te impede, então eu vou usar, às vezes, uma terapia manual, uma eletroterapia, para te dar um conforto e então você conseguir realizar aquele exercício. Então, é essa a diferença de unir o Pilates com a fisioterapia junto. E a gente poder usar outras técnicas para você ter um resultado mais rápido. Por isso que por isso que as doutoras trabalham em conjunto, e vocês são em 3. Sim. Isso. Né? Para o público que está querendo o tratamento, por que a terapia manual ajuda a oxigenar e a circular o sangue melhor e isso traz uma regeneração mais assertiva para aquele local do corpo? Na verdade, a terapia manual, ela trabalha de uma forma sistêmica, né? Então, a partir do momento que você vem com o toque no tecido, você já está promovendo essa mudança de um padrão sistêmico, que a gente pensaria naquele padrão de luta ou fuga, aquele padrão simpático que a gente fala, do sistema nervoso autônomo simpático, Certo. e você está entrando num padrão mais tranquilo, mais relaxado. Então, a terapia manual, através do toque, que você teria que fazer um toque mais suave, mais delicado, você consegue mudar essa sensação lá no teu cérebro e faz com que todo aquele tecido consiga ter uma melhora da oxigenação também, porque com o teu toque você vai promover uma diferença na quantidade de sensações que o paciente vai mudar a informação, com certeza. Aquela informação que um paciente chega com dor, uma informação nociceptiva, que o paciente está morrendo de dor e não deixa você tocar, a partir do momento que você começa a aumentar e melhorar essa maleabilidade do tecido, você faz essa oxigenação acontecer. Mas só que isso é uma questão sistêmica, porque você não vai estar só agindo no local, você vai conseguir agir no corpo todo, né? Você vai fazer com que aquele padrão respiratório mude, aquela pessoa chegue a ficar mais tranquila, então você vai conseguir modular a inflamação através dessa mudança desse padrão de sistema nervoso. O que a Ana Paula está querendo dizer, de repente, aí vocês podem me corrigir dando canetada vermelha. Se por um lado
a dor pode te levar ao estresse, à ansiedade, à depressão, inclusive, o toque, a manipulação ali, certo? Seja uma liberação miofacial e outras muitas técnicas que vocês usam, ela pode fazer o caminho contrário. Exatamente. E esse paciente, no momento ali, chegar no estágio de baixa ansiedade, isso, de relaxamento e confiança. Exato. Porque se o paciente adere ao tratamento, vocês falam, eba, tá jogando junto. Exatamente, mas isso a gente sempre deixa claro, é 50-50, né? Então, o paciente tem que entender que ele tem a parte dele para fazer também. E tem lição de casa, às vezes, o paciente? Muita. Sempre. E a gente sabe que ele não fez quando ele não fez. Mas aí que tá, o Pilates. Pilates tem aqueles exercícios, os aparelhos e o acompanhamento de vocês. Como é que o paciente do Pilates que está em recuperação faz o serviço de casa? Ok. É porque muitas vezes eu vou estar tratando, vamos dizer, um músculo específico que está com uma dificuldade de ativação. Eu posso só passar, esse exercício você pode fazer em casa, deitado num tapete ou sentado na tua cama, para que isso, né, tenha um efeito mais rápido e que ele volte na próxima sessão já melhor e com mais condições de continuar com os exercícios. Entendi. Dor. Vocês duas trabalham com dor. Mas a gente sempre escuta dos fisioterapeutas que a cura da dor é movimento. Como é que o cérebro dessa pessoa entende? Porque é um conflito. Exato. Sim. Fernanda, como é que se faz essa mágica? Então, o nosso corpo, a gente trabalha com padrões de movimento. Vamos dizer, um padrão de movimento é a caminhada. O nosso cérebro, ele tem que, para caminhar, eu tenho que fazer certos movimentos, ativar certa musculatura para conseguir fazer aquilo. E quando tem um processo de dor, é como se o cérebro, ele desligasse aquela parte em que a dor tá mandando sinal para o cérebro. Então, ele para de ativar aquele local onde está a dor. Então, às vezes, até o músculo para de trabalhar porque tem um processo de dor. Ele quer proteger, é normal, tá? Então, através do movimento, a gente quer fazer com que o corpo entenda que é seguro ele movimentar de novo. Então, os sinais, através do movimento que a gente vai mandando para o cérebro de novo, é para falar assim, tá seguro, não tem dor, eu consigo movimentar. E aí, através de padrões de movimentos que o cérebro já reconhece, a gente consegue fazer com que a dor ela diminua e o paciente volte a se movimentar sem dor. Vocês ensinam o paciente a se reprogramar nesse momento. Mais ou menos isso. Tá. Isso aí. Exatamente. Antes da gente entrar agora no pré e no pós-operatório, que a gente vai falar de casos clínicos, qual que é a incidência de serviço de vocês aí. Tem amigos meus e amigas minhas que falam assim para mim, putz, treinei gostoso, ontem tá doído. Ou seja, é um tipo de dor. Sim. DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, ou dor muscular tardia. Sim. O Pilates causa isso? Causa. Sim, dependendo. Então, para quem gosta daquela dorzinha gostosa, venha conhecer a Fernanda aí. Ela deixa você doído. Não é verdade? É verdade. As mulheres, a região do abdômen glúteo, isso, né? Acho que ativa, né? Oba, tá funcionando. Mas é bem interessante isso que você está falando, porque como a gente fala que o Pilates trabalha de forma global, muitas mulheres chegam para fazer o Pilates, começar as aulas, e elas falam assim, eu quero treinar só glúteo, eu quero só treinar abdômen. Daí a gente fala assim, aqui não é assim. Aqui você vai treinar tudo. E muitas vezes elas não entendem que é uma conexão de músculos, é uma conexão de tecido, que um está ligado entre o outro, que a gente vai ter que trabalhar o corpo todo. E o Pilates exige isso. Essa que é a diferença do Pilates. Porque na musculação, por exemplo, você vai fazer uma cadeira extensora, que é aquele movimento de esticar o joelho, sabe? Você está trabalhando apenas com o quadríceps. No Pilates, a ideia é trabalhar o teu corpo todo no mesmo movimento, no mesmo exercício. Entendi. Ativando o abdômen, ativando os ombros, ativando as pernas. Então, essa que é a magia e a beleza do Pilates, vamos dizer assim. E não é fácil. As pessoas acham, é simples fazer Pilates. Coloca um paciente, aluno marombado de academia forte, ele não consegue fazer uma aula de Pilates. Tem aquele caso, né, dos atletas olímpicos, os ginastas, né? Eles são fortes. São. Então, você tem a certeza que aquela fibra lá, ela tem um tipo de estímulo e resposta
né? Diferente. Diferente. Né? Então, ou seja, até um mix entre estética e qualidade de vida de verdade. Exato. E você sabe, Elton, que a gente, dentro do nosso estúdio, a gente tem muito aluno homem. Muito. Assim, a procura é muito grande. Então, a gente tem desde um senhorzinho de idade até jovens que fazem Pilates. E a gente tem bastante alunos que são médicos, cirurgiões, que usam o método Pilates, né? Usam as aulas de Pilates para melhorar essa questão do trabalho mesmo, né? Para prevenidor, porque opera demais, é muito alto, tem uma postura errada durante muito tempo sustentada na mesma posição, então muitos procuram o Pilates para isso, para prevenção. Os 3 grandes mitos sobre Pilates. Uau! O primeiro e maior, eu acho, mito é que Pilates é só alongamento. Ou Pilates é só para mulher. É isso aí. E não, Pilates é uma atividade completa, é um sistema de exercícios completos, trabalha muita força muscular, coordenação, controle corporal, a respiração, mobilidade. Então, não é só alongamento. Você não vai fazer só alongamento numa aula. Estímulo hormonal, dopamina, felicidade, bem-estar. Exatamente. Inclusive, a gente pode, dentro do trabalho do Pilates, trabalhar muito a questão de propriocepção, coordenação, né? Equilíbrio, porque tem muitos idosinhos que vão perdendo equilíbrio, né, com a idade, e a gente consegue usar exercícios específicos dentro do método que a gente consegue melhorar esse quadro desses alunos. Autonomia, com certeza. Exato. E se você aí, porque você está com 50 anos que eu estou chegando lá, que você já não é idoso, ou seja, o legal é fazer a prevenção, né? Exatamente. Envelhecer com qualidade. Isso. Exatamente. Manter-se jovem, mas manter-se preventivamente para a terceira idade. Com certeza. E assim, a gente também tem esse outro lado dessas pacientes que chegam sedentários, que vêm para o Pilates, que nunca fizeram Pilates, que não gostam de academia, que vêm com essa... Né, com esse estigma, a academia é horrível, é muito barulho, é só as pessoas arrumadinhas ou as mulheres com as roupinhas mais expondo mais o corpo. Né? Que tem esse lado. E muitos chegam lá e falam assim, nossa, aqui é tão bom, aqui é calmo, aqui é um ambiente gostoso, e aí conseguem se concentrar melhor para esse tipo de atividade. Então, é bem diferente. Inclusive, dentro do nosso espaço, a gente não usa música. A gente tenta deixar o espaço o mais clean possível. Óbvio que tem grupos de alunos que gostam mais de conversar, mas que são aqueles que já estão ali há muito tempo, mas a gente tenta prezar pelo silêncio, ficar um pouquinho mais concentrado, porque esse é um dos princípios do método. Né? Eu penso o seguinte, o paciente ou o cliente de vocês sai de uma sessão, esteja mais calma, ou num ambiente mais silencioso e concentrado, a hora que ele pega o elevador ou sai da clínica para fora, o cérebro também sente esse bom choque. Exatamente. Né? Com certeza. Aí faz tipo que nem jogar água na frigideira. Faz aquele choque, né? E voltando à vida normal daí. E o próprio exercício, ele faz liberação de substâncias endocannabinoides, então você tem aquela sensação de bem-estar, né? De endorfinas e encefalinas que o próprio organismo produz. Então, isso faz com que você saia bem da aula de Pilates, se sentindo bem. Né? Cirurgia, bisturi ou as pré ou pós-operatórios. Vamos entrar um pouquinho lá. Quem é o público de vocês, geralmente? E que tipo de cirurgia geralmente chega para vocês? Ou qualquer cirurgia que possa ter o serviço de vocês como uma multidisciplina condicionante para uma entrega melhor? Tá. No nosso serviço, nós temos pacientes que vêm com pós-operatório de cirurgias ortopédicas, seja elas cirurgias de coluna, quadril, joelho, que são a nossa maior demanda, e também as cirurgias de pós-operatório de cirurgias plásticas, né, e cirurgias vasculares. Então, nós temos essas linhas de trabalho dentro do nosso estabelecimento. Aquela menina ou mulher fez as mamas, por exemplo, fez redução ou pôs silicone, certo? Como é que a dermatofuncional fisioterapia vem agir aí? Exemplo. Então,
Normalmente o paciente tem um acompanhamento de um pré-operatório, né? Então vem... É fundamental o pré-operatório? É fundamental, porque você pode alinhar com o paciente as expectativas da cirurgia, você vai explicar o que vai acontecer no pós-cirúrgico e direcionar os atendimentos, inclusive de pré-operatório, seja ele de exercício, já trabalhando, pensando num fortalecimento muscular desse grupo que vai ser afetado, né? Então, a gente já pode direcionar para o Pilates, já pode direcionar para os exercícios, para que quando ela saia da cirurgia, ela vai sair melhor. Né? E também pensar numa drenagem linfática para fazer uma melhora do corpo, diminuir essa estase de líquidos, né? Esse edema que pode ficar acumulado. Então, entendi. Eu entendo assim também, Ana, que, por exemplo, aqui, né, eu anotei aqui, sinais de disfunção facial, certo? O paciente ou a paciente chega a fazer o pré-operatório com você, a anamnese, e você já identifica, fulana, você já tem uma dor de joelho aqui, a gente já vai poder tratar isso junto, você tem aqui uma hérnia de cervical, que a gente pode melhorar isso, né? Ou seja, já é um momento onde o paciente pode aproveitar essa dedicação à sua resposta do melhor pós-operatório e já consertar outras coisas. Sim, exatamente. Pessoal, você mandou o teu carro para o auto center, trocar o pneu, certo? Aspas bem forte agora, que os auto centers aí custam às vezes dar o migué do cliente, mas não é o caso de vocês. Você fez a troca de pneus e já vê que a suspensão está errada e faz a manutenção veicular para poder pegar a estrada, para poder trabalhar no dia a dia. Mais ou menos isso, aspas bem forte. A gente, quando o paciente chega, né, eu até conversei com uma cirurgiã plástica e eu estava explicando para ela a importância do pré-operatório. Ela opera mais mama e opera mais face. E ela é minha paciente, ela vem de Cascavel muitas vezes para Curitiba e ela sempre vem para eu trabalhar e fazer essas liberações com ela. E aí eu conversei com ela, eu falei, olha, você já imaginou se a gente faz um trabalho de pré-operatório numa paciente sua que vai fazer uma ritidoplastia, então uma cirurgia de rosto, a partir do momento que eu consigo identificar que ela tem uma disfunção de ATM, que um grupo muscular está mais ativo que o outro, com certeza, quando eu trabalhar essas liberações faciais e normalizar esse tecido, eu vou fazer com que você tenha um melhor resultado na sua cirurgia, porque eu vou estar alinhando esse processo com você e vou estar deixando esse tecido mais fluido, com mais deslizamento, né? Que quando a gente fala em fáscia, a gente tem uma abordagem completa do corpo através do tecido facial, que é onde eu me especializei, é onde eu estou finalizando uma especialização, inclusive estou indo viajar agora em julho fazer um curso bem interessante de dissecação de cadáver com o olhar da fáscia. Então, para muitos vão falar assim, meu Deus, ela vai mexer com cadáver? Sim, é um sonho, porque você vai conseguir estar ali, voltar a mexer, voltar a manipular e ter esse olhar bem na tua frente ali daquilo que você trabalha no teu dia a dia, né? Então, quando você pensa em fáscia, você pensa num tecido que conecta o corpo inteiro. Então, não é só naquele ponto que eu vou trabalhar na cirurgia. E esse processo de cirurgia, uma cirurgia tardia, ela pode vir futuramente, ou vamos imaginar assim, eu fiz uma cirurgia e daqui uns 5, 6 anos eu tenho uma dor. E essa dor pode ter vindo por uma cicatriz que ficou aderida ali e aquela aderência não deixa esse tecido ter esse deslizamento. Nos bastidores você comentava ali, na reunião de pauta ali, que o exemplo do gás, que o médico usa lá para ele poder ter acesso fisicamente aos tecidos, exato, né? Ou ao órgão, enfim. O Pilates ele já pode vir na sequência já de um pós-operatório? Pode, com certeza, sim. Então aquela crença que tem que esperar, não, às vezes é pior. Na verdade, vai depender de cada caso. A gente precisa também esperar a liberação do médico, né? Isso, com certeza. Mas a gente já pode estar atuando, a gente não vai mexer necessariamente na cicatriz ou na região operada, naquele primeiro momento, fazendo movimentos grandes. A gente pode trabalhar com o músculo de uma forma isométrica, onde não acontece um movimento, mas estimulando ainda a musculatura ou trabalhando em outras regiões do corpo, como falando da fáscia, porque é um tecido que recobre o nosso corpo inteiro
inteiro, ele se entrelaça entre os órgãos e os tecidos. Então, se a gente atua em um local, ele vai ter benefício naquele local onde também teve a cirurgia, onde está tendo a cicatrização ali. E a fáscia, pelo que eu li um pouco, ela tem a função de neurocondução também, né? Sim. Sim. Então, ela é altamente inervada. Então, esse tecido, quando você vem com o teu toque no tecido, ele tem receptores de dor, pressão, né? E esses receptores, eles são responsáveis para quando você vem com o estímulo com a sua mão no tecido facial, ele consegue mandar uma informação para o teu cérebro para aliviar a dor. Tá. Então, através desses movimentos que a gente realiza durante o atendimento, você consegue ver o tecido mudando. Hoje foi bem interessante que chegou um aluno nosso e ele estava com uma dor. E eu falei para ele assim, eu vou começar a liberar o teu diafragma e você vai ver que a tua dor vai passar. A gente vai só mudar teu padrão respiratório e eu vou começar a trabalhar de uma forma só com a terapia manual. Ele saiu sem dor. Então, assim, e muitas vezes o paciente não entende. Um outro caso que a gente teve de uma paciente com fasciite plantar, só para você entender a conexão da fáscia. Tá. Ela chegou com uma fasciite plantar e eu trabalhei no pescoço dela, na cervical. Trabalhei à distância e aliviou a dor no pé. Porque a conexão, porque todo tecido tem conexão. Isso. Então, e você tem caminhos de conexão de grupos musculares que, por exemplo, sai aqui da calota craniana e vai até o pé. Então, eu vou estar trabalhando ele por inteiro, todo o tecido. Né? E isso é muito diferente. Às vezes os pacientes olham para a gente e falam assim, meu Deus, você é bruxa? Não, é ciência, é conhecimento, é anatomia. Isso. E o próprio edema, vocês ajudam a acelerar o Sim. processo. O edema Sim. também, a gente ajuda a redução do processo, porque essa estase de líquido que fica na região, quando você faz um atendimento que você consegue eliminar esse líquido, os próprios vasos, ocorre uma neoformação de vasos ali, né? Uma angiogênese do tecido. E aquele tecido ele vai voltar a ter melhora de aporte sanguíneo, linfático, né? De nutrientes, oxigenação. Então, por isso que é importante você fazer também o trabalho com a drenagem linfática. E o movimento Nossa, junto. O movimento. Que daí a contração do músculo vai ajudar ainda mais nessa drenagem. Né? Sim. Tanto é, desculpa cortando, Imagina. que quando eu estou fazendo a drenagem, muitas vezes eu peço o movimento junto na drenagem para melhorar esse retorno. Isso. Entendi. Então, por exemplo, assim, um exemplo de cirurgia plástica, seja facial ou de tronco, a pessoa tem que pensar que ela vai ter a dor da incisão do bisturi ou dos tecidos lá que foram, aspas, danificados, mas que isso pode ser corrigido de uma maneira mais assertiva, Sim. né? Sim. E o quanto antes é melhor. Sempre. 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 Seja em qualquer cirurgia. Isso. Qualquer cirurgia. Porque senão ele vai cicatrizar de uma forma incorreta, vamos dizer assim, né, para o pessoal entender. Porque o tecido, quando o colágeno está se formando, ele não vai se formar bem bonitinho, ele vai começar a se acumular lá. Então, se a gente não der movimento, deslizamento e direcionar esses tecidos para que daí ele fique bonito e consiga se movimentar melhor, isso pode gerar pontos de restrição do tecido ali. E aí pode gerar dor naquele local ou em um outro local. São os queloides? Também. Também. Entendi. O paciente ortopédico, entra dermatofuncional ou já entra uma outra área que você atua? Não, a dermatofuncional pode entrar também na cicatriz. Então, que fez um cruzado anterior, um menisco, um colateral lateral, um medial, Todos. um ligamento patelar, pode chegar aí para vocês que Pode. vocês... Eu vou te dar um exemplo. A gente teve um caso de uma paciente com cirurgia de joelho e eu fiz todo o pós-operatório dela e eu solicitei o uso de um produto específico para fechar a cicatriz, né? E aí esse produto foi usado corretamente e a cicatriz fechou lindamente, com o uso correto da determinada substância naquele local, juntamente com as manipulações de terapia manual no local
e os movimentos. Porém, quando a gente está falando de uma cirurgia ortopédica, você está falando em grandes amplitudes de movimento, por exemplo, de um joelho, você precisa ganhar uma flexão, uma extensão de joelho, numa prótese de joelho ou num ligamento o mais rápido possível, né? Para que aquele tecido consiga voltar ao normal, ou à sua próxima da normalidade. Porém, aí, quando a gente entra com aquele olhar da dermatofuncional, você tem que esquecer um pouquinho da cicatriz e pensar na funcionalidade. A cicatriz vem depois, mas a gente conserta depois da cicatriz. Se tiver alguma alteração de uma cicatriz hipertrófica ou um queloide, a gente daí indica o que teria que fazer o mais correto possível. O olhar holístico, que eu acho interessante, eu vou pegar um exemplo aqui para a gente debater um pouquinho. Vou pegar vocês de surpresa. Não está no escopo combinado. Você fez a cirurgia de joelho. Você precisa fortalecer esse joelho. Você tem a pata de ganso, você tem um glúteo médio, você tem uma musculatura da planta do pé. Qual que é a relação disso para o povo entender que o olhar tem que ser sistêmico e mais abrangente? É o padrão de movimento. Padrão de movimento. Isso, porque é uma cadeia, é um sinergismo. O nosso corpo ele trabalha num sinergismo, tudo junto. Então, se uma musculatura está falhando, a outra vai tentar compensar o que aquela não consegue fazer. Então, vamos dizer que tem o problema lá do pé. Se o pé ele cai, aí o joelho ele vai ter que rodar para dentro também, aí o quadril vai ter que compensar para fazer aquela força que está faltando, e assim vai desmontando o teu corpo como um todo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar tudo. E muitas vezes o Pilates conserta pé calvo? Sim, totalmente. Ele muda a pronação? Muda, sim, porque aí nós vamos saber se a tua pronação está vindo do teu pé, ou está vindo do teu joelho, ou do teu quadril, ou da tua lombar. Por isso que hoje, dentro do estúdio, uma das priores nossas é avaliar o pé. Então, a gente sempre avalia a força do teu pé. Como a Fer falou, muitas lesões, às vezes, vêm de forma ascendente, do pé para cima. Ou o contrário. E o contrário também. E uma perna, e um pedaço do corpo que está fraco, ele acomete uma articulação acima e uma baixa, é isso? Também. Sim. Tá. Da mesma forma que, se você fizer uma cirurgia de artrodese, que você faz uma fixação na vértebra, né? Muitas vezes a vértebra superior ou a vértebra inferior vai ter que buscar um aumento de mobilidade daquela que foi perdida. Porque o corpo ele é tão inteligente entre todo o sistema e ele vai ter que se ajustar. Por isso que é muito interessante tanto a terapia manual quanto conectar as duas técnicas, né, do movimento com a terapia manual, que você precisa deixar o seu corpo se autorregular. Então, você tem um sistema nervoso autônomo para ele se autorregular. Então, quando a gente faz as técnicas, a gente sempre pede, volta daqui uma semana, 10 dias, para a gente ver como que você vai responder ao tratamento. Às vezes a dor pode piorar momentaneamente, mas depois vai melhorando. Ele vai o corpo humano, ele é perfeito. Isso. Pelo que eu já estudei um pouquinho, vocês podem dizer mais a fundo. Só que nessa perfeição, você enxerga uma complexidade. Por exemplo, a biomecânica da marcha, ela é bem completa. Sim. E complexa. Sim. Né? Eu já enxerguei profissionais da saúde que dizem o seguinte: Elton, eu sou neurocirurgião de nervos periféricos. E eu conheço mais de biomecânica da marcha do que ortopedista. Olha só. Claro que eu vou falar nomes por compliance. Ou seja, é interessante isso. E daí entra o Pilates. Isso. Né? Porque a pessoa chega no tratamento com vocês, ou seja, fazer aula de Pilates, ela vem de repente com a cabeça muito estreita em relação aos benefícios. Isso. Sim. E daí essa barreira que você fura, essa bolha, para que ele entenda que o benefício é mais estratosférico que isso, eu acho que daí você falou, agora você está me entendendo. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. E o mais interessante, Elton, que quando eu comecei com o Pilates, ou comecei com a fisioterapia, que lá no passado a fisioterapia era muito segmentada, né? Eu vou para tratar meu cotovelo, minha lesão de cotovelo, porque eu jogo tênis, então eu tenho que tratar meu tênis, minha epicondilite de cotovelo. Certo. Só que conforme eu fui fazendo os cursos de terapia manual, eu fui vendo, meu Deus, é tudo junto. Você tem que pensar na cervical, no ombro, no cotovelo, no punho, de onde que está vindo isso? E quando eu entrei nesse mundo da fáscia, aí o negócio mudou completamente a visão.
Porque daí você pode ter uma dor visceral que está vindo da tua víscera e tendo alguma alteração no teu músculo, Isso. sabe? Porque aquele tecido, que é essa conexão toda desse tecido, que é uma teia, vamos pensar numa teia de aranha, assim, que está todo mundo conectado, é um esqueleto, né? Então, você tem conexão de músculo, você tem conexão de víscera, de nervo, de vasos, e o próprio sangue a gente chama de fascia líquida. Então ele são todos tecidos conectados. Então eu comecei a enxergar dentro do Pilates completamente diferente o atendimento, e hoje o nosso atendimento tem essa amplitude de trabalho, que você não consegue chegar e enxergar o aluno que vai vir para o Pilates e faz só uma aula de Pilates, não. Você começa a perceber aonde você precisa trabalhar melhor. E às vezes você pega um pós-operatório, filho, consertou o rapaz ou a moça e de repente ele já virou o teu cliente ou paciente para outras questões. Exato. E fica mesmo. E fica mesmo. E é o que mais acontece. Às vezes o pessoal chega lá, vim fazer uma aula de Pilates. E aí a gente começa a movimentar, mas a gente tem que olhar para cá, a gente tem que ver isso aqui, vamos tratar isso ali também. Então a pessoa vai descobrindo que ela tem que olhar para outras partes do corpo dela. Se ela chega, digamos, com o objetivo, eu quero fortalecer o abdômen, né? Que o Pilates é famoso por fortalecer o abdômen. Aí você já começa a colocar essa consciência no paciente. Não, eu acho que eu preciso realmente trabalhar meu corpo como um todo aqui, porque está tudo conectado, como a Ana falou. Tá. Nos stories eu recebi 2 perguntas para fazer para vocês. Primeira, hérnias, certo? Quem tem uma hérnia e é assintomático pode fazer Pilates? Sim, com Ou certeza. Deve fazer Deve? Pilates, isso aí. Tá, beleza. Outra pergunta, sobrepeso. O ideal é emagrecer ou pode já começar mesmo gordinho? Pode começar já. É? Isso, porque daí vai dar o estímulo para a pessoa até ela digamos, ficar mais motivada a fazer outras atividades, a cuidar mais da alimentação, e se ela tiver realmente o objetivo de emagrecimento, né? Tá. Mas ela já pode iniciar no Pilates, não tem nenhuma contraindicação. Em relação à recuperação dermatofuncional ou à tua técnica, cirurgia bariátrica chega para você ou deveria chegar? Deveria chegar. Por quê? Deveria chegar porque, como a gente está falando, do gás, né? Então, quando você vai fazer uma cirurgia, é um trauma cirúrgico. Um trauma cirúrgico vai movimentar todos os tecidos internos do corpo. E isso, quando tiver uma cicatrização, a cicatrização vai acontecer daquele tecido que foi aberto para... Vamos pensar no estômago, ou vamos pensar na própria parede abdominal para você fazer a abordagem que precisa. E todo esse tecido vai ter cicatriz. E a cicatriz é um campo que você precisa normalizar. E a partir do momento que você utiliza técnicas e meios de terapia manual de forma correta junto com o movimento, você consegue ter um resultado de alívio de dor e que a gente pode estar prevenindo e uma melhora da qualidade de vida. Inclusive com relação à dor. A partir do momento que você coloca e faz esse trabalho manual, a dor vai reduzir. Certo. Das terapias coadjuvantes ou adjuvantes, ou seja, o complexo de vocês lá, a clínica de vocês. Vocês têm corrente russa, vocês têm ultrassom, vocês têm laser, eletroestimulação, que é a russa. O que mais tem lá dentro para as pessoas entenderem que pode ajudar e dar um... Na verdade, o que a gente tem? Hoje nós temos dentro da clínica, do estúdio, nós temos os aparelhos de eletroterapia, né? De fotobiomodulação, que seria o laser, a luz de LED, e também o ultrassom, né? Que são aparelhos que vão ser coadjuvantes aos tratamentos. Entendi. Que você... eu sou muito da terapia manual, então, assim, os equipamentos eu uso quando realmente eu percebo a necessidade, principalmente o laser. O laser é um dos melhores para um pós-operatório imediato, seja para cicatriz, seja para edema, para dor. Então, é o que a gente usa mais. Entendi. Paciente que foi acometido por cirurgia de nervos periféricos, certo? Mas ele tem movimento. Pode fazer Pilates? Pode, com certeza. Já pode começar. Uma lesão de nervo fibular, compressão, plexo braquial? Sim. Tudo a gente já vai estimulando a musculatura em volta, vai tentando devolver o movimento para a pessoa, né, sem causar, sempre no conforto do paciente, né, sem causar dor. Certo. Quem fez ponto de safena, um procedimento cardíaco, e já precisa entrar num processo de recuperação, pode ir também? Pode, deve. Mas o legal que eu conversei com vocês, e vocês disseram assim, Elton, o interessante é que você não precisa estar doente para reconhecer o nosso serviço. Na tua visão, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que tentar mudar esse estigma que tem que
Não, eu só vou procurar o Pilates, A eu hora só que eu vou tiver- quando eu não conseguir mais caminhar, ou a fisioterapia, né? É o contrário, Não, é né? totalmente o contrário, porque através do movimento, através desse equilíbrio de forças, que a gente vai ter uma melhora de qualidade de vida, independência. Então, isso faz total diferença para o paciente. Na tua visão. Não, Assina embaixo. é isso, essas são as minhas palavras também. Endossada pela Isso sócia. aí. Que legal a sinergia de vocês. Falando em sinergia, qual que é a dinâmica de respiração correta e atividade física do Pilates? A dinâmica, assim, eu não gosto de usar o termo respiração, coisa correta ou errado, né? Eu não gosto disso. Cada paciente tem um estilo, uma maneira de respirar. Mas vamos pensar num paciente ansioso. Ele vai, com certeza, ter uma respiração muito mais alta e, consequentemente, ele pode ter tensão muscular, dor na cervical. Então, a ideia do Pilates é trazer essa respiração muito mais tridimensional, ganhar espaço na torácica, né? Nesse arco de movimento das costelas aqui. E aí, com isso, conectar também junto com o movimento, com o exercício. Então, fazer você ser capaz também de controlar a tua respiração através dos exercícios. E aí, se você é um paciente ansioso, que você tem uma respiração muito curta, através dos movimentos, você vai aprender, talvez, a inspirar mais, puxar mais o ar, soltar o ar mais lentamente. E isso também já vai te tirar daquele sistema simpático mais ativado e já te trazer para o parasimpático. É um sistema mais de calma, já tirando a tua atenção, relaxando o teu corpo. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que acontece ao mesmo tempo. Se eu falar para vocês que os médicos da área da saúde psiquiátrica recomendam Pilates, vocês acreditam? Sim, porque eu tinha paciente que era médico psiquiatra fazendo Pilates conosco. Encomenda muito. As portas pra estão gente. abertas. Não é verdade? Sim. Dermatofuncional, vamos voltar lá. Cirurgia rinoplastia. Tá. Onde que você entra? Então, a gente pode entrar com vários mecanismos. Num pós-operatório, dentro do intraoperatório, que seria a utilização de taping, trabalhar com a própria drenagem, melhorar essa estase que fica na região do rosto, com a drenagem linfática, os próprios movimentos, porque você vai pedir para o paciente fazer movimento facial. E esses movimentos vão ajudar esse líquido a extravasar. Então, E desinchando, ele volta a respirar gradativamente melhor. Isso. Né? Porque a gente sabe que quando faz ali, pode nem sempre fazer o edema e isso atrapalhar. O edema sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Vai, porque você fez um processo inflamatório. Agrediu. Você agrediu o tecido. E o edema é a primeira fase do processo cicatricial. Então, vai acontecer o edema, é normal. Mas isso daí, com o passar dos dias, isso vai mudando, porque cada fase do processo de pós-operatório vai acontecer da cicatrização, né? Então, cada vez vai ficando melhor. Mas eu sempre indico exercícios. Seja exercício de mímica facial, o próprio exercício respiratório de forma suave, quando tira o tampão do nariz, já dá para ir trabalhando dessa forma. Então, a gente usa muito a respiração. As pessoas acham que, nossa, mas você trabalha, você inclui a respiração em todo o tratamento, até na drenagem linfática eu incluo a respiração. Nas artes marciais, o foco e a disciplina e a concentração estão indexados milenarmente. Você acha que o Pilates traz isso também? Sim. Por quê? Porque já é como se fosse uma filosofia do método. O próprio criador do método dizia que é a mente que esculpe o corpo. Então, ele tem uma frase muito famosa, que é estar concentrado e não distraído. É a mente que esculpe o corpo. Então, é muito importante trazer o paciente para o foco, para se perceber o seu corpo em movimento, conseguir se concentrar, para até conseguir ativar a musculatura certa e realizar o movimento da melhor forma possível. Então, tem que ter um foco, tem que ter uma concentração. Isso vai ajudar o paciente ansioso. A gente vai quase que obrigar ele, né? Não nesse sentido, mas assim, ele vai se sentir na necessidade de ter que focar para conseguir realizar o movimento, o exercício. Sabe o que eu acho legal da academia convencional?
Muitas pessoas pagam e vão fazer networking, né? Demais. Exato. E às vezes tem aquele cara que quer se concentrar. É isso. Exato. Daí ele fica lá sugando energia do E cara. aí, muitas vezes, esse paciente, esse cliente, vem pra gente. Isso. Porque ele tá tão de saco cheio, né? Que na academia ele não consegue esse resultado. E aí ele encontra essa forma de trabalho dentro do Pilates. Por isso que a gente não usa música no Pilates. Exato. E é muito engraçado pegar pessoas que são muito comunicativas e vêm fazer uma aula que eles podem até chegar conversando bastante, mas de repente eles estão no flow, digamos, da aula, que eles já nem estão mais conversando, porque eles precisam realmente focar para conseguir fazer o exercício. E é muito engraçado ver essa mudança com o paciente, principalmente os que são mais comunicativos. Mais comunicativo. E eu vou dar trabalho para ela se eu for. Certeza. Ou não. Ou não. Eu acho que eu vou dar trabalho para você. Fernanda, um caso real, assim como a Ana Paula citou no início aqui, daquele menino especial, certo? Volto a repetir, nunca esqueça isso, principalmente a tua reação em relação a isso. Sim. Isso chama-se pureza, isso chama-se ser e estar na tua profissão. Quem te marcou, quais foram os casos que te marcaram? Olha, são tantos casos que é difícil escolher um só. E eu vou falar de algo muito mais comum, que foi um paciente que já praticava Pilates há algum tempo, ele sofreu uma queda, rompeu o LCA, teve que ir para a cirurgia e logo depois ele já voltou para o Pilates, né, com a fisioterapia junto, e o que foi interessante foi o quão rápido ele conseguiu se recuperar e voltar para as atividades dele. Então era um paciente que gostava também de ir para a academia, super ativo, e assim, foi muito bom, ele não teve tanto edema, não teve tanto aquela dor, às vezes residual, que fica do pós-operatório do LCA, e a movimentação, a amplitude de movimento dele melhorou muito. Então, assim, essa diferença, eu acho que de ser já um paciente que conhecia, vinha do Pilates antes, e aí continuou no tratamento com o Pilates, foi muito, assim, marcante. Isso. Então, foi uma lesão de joelho. Isso. E você devolveu luz para ele de uma forma mais antecipada. Sim, exatamente. É interessante quando a gente se depara que a gente estava num processo de vida, a gente está limitado por causa de um acidente, uma dor, seja o que for, ou uma cirurgia, as pessoas não param para pensar o que isso gera de problemas mesmo em níveis psicológicos. Inclusive, a gente fala muito isso, não só na cirurgia plástica, mas em cirurgias ortopédicas, o paciente chega com muita cinesiofobia. Por isso, a necessidade de um alinhamento pré-operatório e também um alinhamento de exercício antes da cirurgia, porque aí ele vai entender que ele vai conseguir voltar a ter aquele movimento, que é provisório aquele momento que ele está com aquele pós-operatório, aquele edema, aquela dor, mas aquilo vai passar. É muito interessante, eles chegam achando que nunca vai melhorar, eu nunca vou voltar a ser o que eu era antes. Vai, calma, tudo vai rapidinho. A gente vai conseguir, mas é o teu corpo que vai responder. E às vezes vem a ansiedade deles. Isso. Mas quanto tempo? Não sei. É o teu corpo. Então, o teu corpo... E a dedicação deles também. Exatamente. O teu corpo é diferente do meu. O teu pode ter uma resposta mais rápida, a tua cicatrização mais rápida. E muito alinhado a isso, a gente fala da questão nutricional. De você ter um corpo completamente desinflamado para você ter um resultado melhor numa cicatrização. Vamos aproveitar esse momento, então. Então, tabagismo não é bom. Não. Álcool em excesso não é bom. Também não. A alimentação pobre, que a gente chama, também não é bom. Não. Açúcar também não é bom. E a importância do sono, como é que fica? Muito essencial. grande. Porque o músculo cresce ou se regenera no sono, não é? Sim, porque no sono você consegue entrar num momento de relaxamento completo. E nesse momento acontecem liberações hormonais importantes no teu corpo. E isso faz com que você esteja restaurado para o dia seguinte. Então isso é bem importante. Quando vocês falam do olhar da, aspas, medicina holística de vocês, ou da fisioterapeuta com olhar holístico, não é só naquele momento da lesão ou do fortalecimento, é olhar um pouco para a vida, como é que ela está. Eu acho que eu vou mudar um pouquinho a forma que você está falando, eu vou dizer assim, um olhar integrativo. Né? Porque você consegue, você precisa de todos esses
parâmetros para que você consiga ter uma resposta melhor de tratamento, seja uma boa alimentação, um bom sono, teu intestino funcionando bem, uma boa microbiota intestinal, um exercício, a respiração, o controle do estresse. Às vezes só uma conversa. Exatamente. Muitos idosos que às vezes não tem com quem conversar, encontram no físio um amigo com isso. Sim. Então, para eles também pode ser uma atividade muito benéfica para isso. Sim. Tem um filósofo da Idade Média que ele diz assim: o homem é um ser social. Fecha aspas. Exatamente. Né? Então a gente tem essa necessidade reptiliana até, né? Exato. Estamos aqui, inclusive, porque somos pessoas sociais. Não, eu sou antissocial. Não, você não é. Não é esse tipo de antissocial. Não é verdade? Sim. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora e eu vou dar o meu olhar de acordo com os fisioterapeutas e médicos que já passaram aqui. O que mudou na fisioterapia? Então, como eu falei anteriormente, mudou completamente esse olhar do atendimento, né? Como a gente olhava ele de uma forma segmentada, hoje você tem, através das técnicas de tratamento, esse olhar integrativo, e você precisa desse olhar para entender que o corpo, que não é só um corpo, é uma pessoa que está ali, é um ser humano com suas crenças, com suas dúvidas, com as suas dores, e de certa forma você tem que acolher essa pessoa para que você também tenha sucesso no tratamento, né? Então você tem que balancear aquilo que você vai falar. Isso é importantíssimo, porque eu vou dar um exemplo meu. Uma vez eu fui numa consulta com um médico lá em Santa Catarina, e ele falou uma coisa tão absurda para mim que eu saí de lá e comecei a ficar pisca, com medo de entrar no hospital, uma coisa absurda. Então, aí você para e você fala assim, gente, você tem... Daí aquilo que ele me fez eu entender que eu tinha que talvez ter mais cautela, ainda com menos experiência profissional, né, morando lá. Falei, nossa, eu tenho que ter mais cuidado para saber o que eu vou falar para o meu paciente. E é muito importante isso. É muito importante. O que mudou na fisioterapia? Eu acho também que a gente agora aprendeu a ir até um certo ponto, até onde a gente consegue tratar o paciente. Muitas vezes tem casos que a gente não tem mais o que fazer. Você tem que encaminhar um paciente, às vezes, para um psicólogo, né? um psiquiatra. Um outro profissional da saúde que vai auxiliar ele. Então, eu acho que também da gente tentar resolver tudo não dá mais. Né? Ainda mais nesse contexto que a gente está nesse mundo atual, as pessoas muito mais depressivas. Então... E é bem interessante porque quando a gente tem profissionais que a gente confia, você já sabe para quem você vai indicar aquele paciente. Exato. Verdade. Né? Então a gente só se olha, acho que vamos mandar para fulano, para ciclano. E eu acho o quanto também a fisioterapia deixou de tratar tudo e começou a se desmembrar. Desmembrar, obrigada. Imagina. E, por exemplo, a gente está com o caso de uma cliente que tem uma dor no cóccix e a gente está chegando num ponto em que a gente está limitado no que fazer com ela. Então, a gente já pensou, vamos mandar ela para uma fisiopélvica. Talvez vai ajudar ela na redução daquela dor e daí vai auxiliar também no nosso trabalho. Então, a gente saber até onde a gente pode ir e usar desses outros profissionais. Olhando de cima, mas com uma lente bem forte, eu consigo identificar que a fisioterapia hoje, ela abriu a conexão com muitas áreas da saúde em efetivo. Isso. O Dr. João esteve aqui, ele é bucomaxilofacial, cirurgião. Ele tem uma equipe e tem uma fisioterapeuta dentro da clínica trabalhando de segunda a sábado com eles. Sim, que trabalha no pós-operatório das cirurgias. E no pré-operatório também. Desde a anamnese a identificar se tem um desvio de mandíbula, se tem uma tensão maior na ATM. Exatamente, já tem um bruxismo, dentre outras coisas. Legal. Então, eu acho que vocês conseguiram, e parabéns por isso, mencionar para o mercado, estamos aqui. E quando eu falo mercado, não é necessariamente dinheiro. Apesar que, volto a repetir, dinheiro não é pecado, é mérito, certo? Então, esse mercado da saúde, essa conexão com as áreas da saúde, eu acho que isso, a fisioterapia virou a chave em definitivo. Sim. Sim, isso eu vejo, como eu falei no início ali, né? Foi tão difícil eu mostrar o meu trabalho numa cidade. Pensa numa cidade do interior, onde o povo é extremamente bairrista ali. Nossa, mas quem é você, sua forasteira? O que você veio fazer numa cidade pequena, né? E você mostrar o seu trabalho, nossa, não é fácil. Isso nos anos 2000...
Então, que ninguém sabia muito, fisioterapia é massagem? Não, fisioterapia não é massagem. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Né? Não é. É que não estou dizendo que você tenha mais idade do que eu, um pouquinho menos, não é isso. Mas é que a Fernanda é novinha nitidamente. É mais nova. Fernanda, é verdade. Na Obrigada. época, é que a gente já tinha... Por exemplo, eu tenho 5 primos fisioterapeutas. Que legal. Legal. E os 5 atuam. Cada Aham. um na sua área. Sim. E na época, um deles que é renomado aí na cidade de Curitiba, os alunos de musculação querem fazer sempre exercício com ele. Porque ele tem o olhar do fisioterapeuta que, Exato. desculpe, amigos da educação física, não é questão de ser menos ou mais, é diferente. É isso. Exato. É diferente. Por isso que no nosso Olhar estúdio clínico, né? temos só fisioterapeutas Isso. trabalhando. Isso. Porque a gente tem esse olhar clínico. E é diferente o atendimento. É Não, verdade. de forma alguma desmerecendo o profissional. Mas é diferente para trabalhar. Fernanda, Ana, bloco final, quero que vocês deixem uma mensagem, mas eu quero fazer um bate-pronto aqui com vocês. Eu vou falar uma palavra e vocês falam o que significa no teu íntimo profissional e no teu íntimo... Pode ser? Pode. Pode ser. Vamos ver. Dor, Cuidado. beleza, Cuidado. terceira idade, Prevenção. atletas, Performance. ansiedade. Respiração. E para fechar, a palavra que não quer fugir desse podcast. Lesão. Pilates. Pilates, tá certo. A tua mensagem final, queria que você olhasse bem para a câmera ali e já pode fazer um convite a conhecer o estúdio de vocês. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui, né, fazendo esse Obrigada. podcast contigo. Foi um prazer. E falar que a fisioterapia hoje é imprescindível para todas as áreas, né, de tratamento, seja dentro de um hospital, um paciente de UTI, que a gente não mencionou, até a performance de um pilates, uma reabilitação, um tratamento para idoso, um atendimento domiciliar. Então, a gente tem como tratar o ser humano e olhar o ser humano. A principal, é importante escutar. E ele vai estar te explicando, vai estar te dizendo o que ele precisa. Tá ótimo. Fernanda, por favor. Bom, eu vou deixar meu convite para quem não conhece o método Pilates, vir até o nosso estúdio conhecer o método e ter essa prática, uma experiência de uma aula de Pilates para ver o quanto isso é bom e benéfico para o corpo de cada um. Bioma 7 com vocês, Ana Paula Rodrigues, Fernanda Crote, minhas amigas, não são mais doutoras agora, são minhas amigas. E parabéns pela sinergia entre vocês, pela profissão de vocês. Mas eu acho que meu principal parabéns hoje vai ser para o paciente de vocês, seja aquele que ainda não conhece, mas os recorrentes, porque eles entendem que o que é bom precisa ser entregue. Tinha um professor na faculdade que dizia o seguinte: ideia boa precisa virar projeto, e projeto bom precisa entrar em prática. Deu a 7 com vocês, fisioterapia, dermatofuncional, pilates, verdades, mitos sendo entregues aí de uma forma bem esclarecedora. Aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. Obrigado. Obrigada. A gente que agradece.